Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para mais uma aula de Física Geral relacionada à parte de eletricidade. Para a aula de hoje, iremos discutir o que é energia potencial elétrica. Conforme nós já estudamos, quando uma carga elétrica é colocada em uma região onde há outra carga elétrica, elas interagem entre si por meio de uma força que é chamada força elétrica. Desse mesmo modo, se a gente considerar uma carga elétrica fixa, igual essa carguinha aqui que vocês estão vendo aqui, e eu coloco uma segunda carga próxima a ela, o sistema passa também a armazenar uma quantidade de energia e essa quantidade de energia é chamada de energia potencial elétrica. Por exemplo, considere que eu tenho uma carga aqui positiva e ela está fixa em um ponto no espaço, que é essa nossa carguinha aqui. Agora imagine que eu coloque uma outra carga positiva Qzinho em uma região próxima da primeira, distanciadas por uma certa distância d. Quando a gente faz isso, pessoal, haverá entre essas cargas uma força de repulsão. Então, vai ter uma força fazendo com que essa carguinha aqui vá para a direita e uma outra força fazendo com que essa carguinha aqui vá para a esquerda, porque cargas de mesmo sinal se repelem. E analisando esse fenômeno do ponto de vista energético, como essas cargas elas vão se mover, vão adquirir certa velocidade, também podemos dizer que elas vão adquirir certa energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento da carga. E pelo princípio da lei de Lavoisier, que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, a gente pode deduzir que as cargas elas possuíam uma energia potencial elétrica e durante esse afastamento, essa energia potencial elétrica ela acaba sendo transformada em energia cinética. É importante destacar que esse fenômeno ele não depende do sinal das cargas, porque o deslocamento ocorreria do mesmo jeito. Se aqui tivesse uma carga positiva e aqui uma carga negativa, elas também iriam se mover, só que daí o movimento seria de atração. Então, resumindo, pessoal, nós podemos dizer que quando duas cargas elétricas são colocadas próximas uma da outra, o conjunto de cargas adquire energia potencial elétrica. E a equação que permite a gente calcular essa energia potencial elétrica é dada por energia potencial elétrica é igual a K, Qzão, vezes Qzinho, dividido pela distância. E nessa equação, EP é a energia potencial elétrica desse par de cargas, K é a constante eletrostática, que a gente já estudou, Qzão e Qzinho são as cargas elétricas e D é a distância entre elas. Uma coisa que é importante a gente destacar aqui, pessoal, que a energia ela é uma grandeza escalar. E como ela é uma grandeza escalar, essas carguinhas que eu tenho, Qzão e Qzinho, a gente tem que inserir elas na equação com seus respectivos sinais, ok? Porque não tem necessidade da gente trabalhar com o módulo das cargas, como no caso que acontece quando a gente tem uma grandeza vetorial. Então, sempre se a carga for positiva, eu coloco o valor positivo, e se ela for negativa, eu também coloco o sinalzinho de menos. Então, olha só, da mesma maneira, do ponto de vista energético, o potencial elétrico ele é criado a partir de cada carga elétrica. Ao se colocar uma segunda carga elétrica na região em que existe o potencial elétrico, esta adquire uma energia potencial elétrica. Então, isso significa que uma carga sozinha, ela gera campo elétrico e ela gera potencial elétrico. Agora, um par de cargas, ela gera força e energia potencial elétrica. E a equação matemática que define o potencial elétrico em um ponto é dado por essa equação. O potencial ele é dado pela energia potencial elétrica dividido pela carga elétrica de prova. E como que funciona o potencial elétrico de uma carga pontiforme? Imagina que nós temos aqui uma carga elétrica Q, que ela gera um campo elétrico ao seu redor, essa parte mais escura que a gente tem aqui, e x é um ponto distante a uma distância d dessa carga, conforme mostra a figura. Então, nós vimos que a energia potencial elétrica ela é dada por a constante eletrostática, a primeira carga, a outra carga, dividido pela distância entre elas. E nós também temos essa relação que diz que o potencial elétrico é dado pelo quociente da energia potencial elétrica dividido pela carga. Então, vou chamar essa primeira equaçãozinha aqui de equaçãozinha número 1, certo? E aquela outra equação ali de equação número 2. Porque se eu isolar a energia potencial elétrica aqui, nós encontraremos que a energia potencial elétrica ela é igual ao meu potencial multiplicando pela minha carga. Apenas multipliquei cruzado aqui, certo? Então, olha só, aqui eu tenho isolado a energia potencial elétrica e aqui eu também tenho isolado a energia potencial elétrica. Nós sabemos que a energia potencial elétrica ela é igual à energia potencial elétrica. Então, nesse caso, a energia potencial elétrica é K,
Qzão vezes Qzinho dividido pela distância d. E aqui desse lado nós temos que é igual a V vezes a carguinha Q. Posso cortar essa carguinha de prova com essa carguinha de prova. E daqui nós encontramos então que o nosso potencial elétrico ele é dado pela constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância. Lembrando que, como nós vimos aqui, o nosso potencial ele é dado pela energia potencial elétrica, que é dada em Joule no sistema internacional, e a carga que é dada em Coulomb. E toda vez que a gente tem 1 Joule por Coulomb, a unidade de potencial elétrico, então, é 1 volt, ok? E analisando essa equação que nós acabamos de determinar, que o potencial é dado pela constante que multiplica o valor da nossa carga dividido pela distância entre eles, nós temos o gráfico, que mostra a relação do potencial em função da distância. E nós podemos perceber que a relação, então, entre o potencial elétrico e a distância é de proporção inversa, ou seja, quando a gente aumenta a distância de um ponto em relação à carga, o potencial elétrico diminui segundo a constante de proporção K. Então, nesse caso, nós temos essa parábola, esse arco de parábola equilátero, com essa concavidade voltada para cima, quando nós temos uma carga positiva, e vai ter a concavidade voltada para baixo quando nós temos uma carga elétrica negativa. Agora, após essa explanação teórica, nós iremos resolver alguns exercícios de aplicação a respeito da energia potencial elétrica e do potencial elétrico.